Segunda Crônicas 32, todos acharam? No verso 1, amém? Diz assim, verso 1, vamos lá. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Deus, nós queremos te pedir graça, sabedoria, a unção da tua parte. Dá-nos a sabedoria devida, Deus, na condução, Deus, deste momento tão especial. Creio que é o momento mais importante, ó Deus, onde tu desejas falar aos nossos corações, revelando, Deus, o que está contido na tua palavra. Concede-me, Deus, graça, sabedoria, a unção da tua parte, Senhor Deus. Quero te pedir, Senhor Deus, que tu tomes o comando e o controle de todas as coisas. Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. O texto começa dizendo, depois dessas coisas e depois dessa fidelidade, veio o rei Senaqueribe, o rei da Síria, e entrou e vinha de encontro àquele local, vinha de encontro para atacar aquele local, que era o local onde estava o povo de Deus, onde estava ali o rei Ezequias, o povo de Judá. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia, no capítulo 32, começa com este verso, dizendo, depois dessas coisas e dessa fidelidade. O que tinha ocorrido, né? Nós podemos ter aqui registrado, aqui nesses versos anteriores, principalmente no capítulo 31, no capítulo 30, 31, o que havia ocorrido. No capítulo 30, nos relata sobre toda a restauração espiritual que Deus havia feito através da vida do rei Ezequias ali naquele local. A Páscoa fora restaurada como um momento de celebração e de louvor a Deus. Os sacerdotes foram santificados, as pessoas foram colocadas ali para celebrar ao Senhor de uma maneira muito especial. E aí no capítulo 31, entra no capítulo 31, falando de um momento de santificação, de um momento de limpeza, de um momento de restauração, e começa o capítulo 31 dizendo assim, acabado tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali, saíram à cidade de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um a sua possessão para as cidades deles. Então estava tendo ali um momento de limpeza, um momento em que todos os ídolos que tinham sido inseridos dentro daquele local, daquela nação, haviam sido destruídos, retirados. Então é um processo de limpeza, é um processo da ação sobrenatural de Deus, e o nosso inimigo não gosta disso. Ele não gosta de restauração, ele não gosta de limpeza, ele não gosta dessa ação sobrenatural de Deus, e era isso que estava ocorrendo no tempo do rei Ezequias. Por isso, se você for ler, eu não vou ler o capítulo 31, mas fala-nos também da restauração no quesito do dar, do ofertar. O povo começou a trazer as ofertas à casa do tesouro. O povo começou a trazer as primícias diante do Senhor. Começou a trazer os dízimos. De tal forma o povo trazia com tanta gratidão, que diz a palavra de Deus, que havia uma grande quantidade, que a tal ponto que o sacerdote Azarias, ele resolveu
falar ao rei: vamos fazer um local e vamos realmente guardar essas ofertas, vamos consagrar essas ofertas. E no verso do capítulo 12, do capítulo 31, do verso 12, diz assim: uma vez preparados aquele local, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos, as coisas consagradas. Disto era de responsabilidade, só um pouquinho. Era a responsabilidade de um irmão que era vamos dizer assim, o contador, ou aquele que era o tesoureiro daquele local, alguém fiel ao Senhor. E aí eles começam, a ter esse hábito de apresentar, de consagrar ao Senhor, e era algo que começava desde a casa do rei até a casa mais simples daquele local. E eu quero louvar a Deus, porque em tempo de crise, em tempo de pandemia, Deus tem sustentado e tem fortalecido muitos lares aqui presentes. Deus tem fortalecido de uma maneira muito especial a nossa igreja, e muitas igrejas estão abertas no nome do Senhor, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. E eu tenho certeza que nós estamos passando por este tempo onde o Senhor tem ajustado as nossas vidas de uma maneira muito especial, dentro de um trilho que Ele está nos conduzindo. Ele vai nos conduzir por um caminho sobremodo excelente. E nós vamos experimentar coisas tremendas, como estava ocorrendo aqui com o rei Ezequias. Mas o nosso adversário, ele não está contente. O nosso adversário não está contente com aquilo que está ocorrendo na tua casa, no teu lar, na tua vida profissional, na tua vida espiritual. Porque muitos neste tempo de pandemia restauraram o momento de adoração, restauraram o momento de ter o a sós com Deus, o devocional com Deus. E isso eu posso dizer de maneira muito clara, muito explícita, foi restaurado de uma maneira muito ampla também na minha vida. Por mais que eu fizesse neste momento, Deus me levou a um momento muito especial de intimidade e relacionamento com Ele, como eu creio que Deus fez com muitos aqui presentes. Mas o capítulo 32 começa com algo que nos chama como um alerta. Depois dessas coisas e depois desta fidelidade, veio o rei Senaqueribe, o rei da Síria. E Senaqueribe, o rei da Síria, ele tipifica o nosso adversário. Ele tipifica Satanás, aquele que quer matar, roubar e destruir. E era isso que ele estava tentando fazer. E diz a palavra de Deus que quando ele vem e ele tenta se apoderar daquela cidade que era Jerusalém, daquele reino ali onde o reino de Judá estava estabelecido, ele tentou se apoderar daquela localidade, e a Bíblia de uma maneira muito clara no verso 1 diz assim, que eram cidades fortificadas, eram cidades que tinham sido restauradas, eram vidas restauradas. E o diabo, ele vai tentar fazer isso. Ele vai tentar entrar e combater contra vidas fortificadas, contra lares fortificados, contra famílias fortificadas. Mas em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, este nome que é sobre todo nome, que ele bate em retirada, que da mesma forma que ele tentou entrar para tentar matar, roubar e destruir, ele possa bater em retirada. E é isso que acontece no capítulo 32 e no verso de número 3 e 4 nos mostra algo que Ezequias fez e que nós devemos também fazê-lo. A palavra de Deus diz que no capítulo 3 e 4, Ezequias resolveu tapar as fontes de águas que estavam fora
da localidade ali de Jerusalém, para que o inimigo não viesse e não chegasse até aquele local e saciasse a sua sede. Aonde o inimigo tem tentado saciar a sua sede? Na tua vida, no teu lar. É necessário que essas fontes sejam tapadas. É necessário que o acesso a ele seja bloqueado em nome de Jesus. É necessário que ele seja realmente pego de surpresa, e por mais que ele tente vir e destruir você através dessa fonte que ele está encontrando acesso, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, meu irmão, se levante e tapa essa fonte, e feche essa fonte. Não deixe que o inimigo venha saciar a sua sede nessa fonte. Você sabe que fonte é essa? Você sabe que fonte é essa onde ele tem entrado e tem saciado a sua sede? E foi isso que Ezequias fez. Mas a segunda coisa que ele fez, Ezequias, ele traz ao povo uma palavra de ânimo. Eu estou aqui nesta noite como profeta de Deus para trazer uma palavra de ânimo para você. Você que está aqui neste culto presencial e você que está aí na sua casa, uma palavra de ânimo que vem da parte de Deus. E no verso 5 diz assim, que Ezequias, ele cobrou o ânimo do povo. Ele trouxe ânimo de novo ao coração do povo. E ele começa todo um processo que com essa ação sobrenatural de Deus, porque eu creio que em meio a esse momento de pandemia, em meio a este momento de tanta luta, dificuldades, muitos ficaram desanimados. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, esforça-te, tenha bom ânimo. O Senhor é contigo por onde quer que tu andes. Que você possa recobrar o teu ânimo, meu amado irmão, e pegar as armas devidas para lutar pela tua vida, para lutar pelos teus, para lutar pela tua casa, para lutar pela fé evangélica, como diz o texto bíblico. Porque nós estamos vivendo um tempo onde estão tentando fechar essa possibilidade de nós como igreja, anunciarmos com tanta liberdade o Senhor. E eu sei que o inimigo tem tentado de todas as formas, e Senaqueribe, tipificando o inimigo, ele não ficou apenas lá no esquecimento lá do passado, não. Ele se levanta durante o decorrer da história. E ele está se levantando nos nossos dias. Eu gostaria que você se desperte. Eu gostaria que nós nos despertemos como igreja. Eu gostaria que nós nos despertemos como igreja a orar, meu amado irmão, a se colocar diante de Deus. Porque de uma forma tão sutil o inimigo tem tentado entrar para destruir lares, para destruir famílias, para destruir, esta liberdade religiosa, a qual nós, como um país laico, aqui Brasil, temos a liberdade de cultuarmos o nosso Deus. Estão tentando de todas as formas impedir que isso seja uma realidade viva. Mas Ezequias se colocou como aquele que tem uma palavra de ânimo para aquele povo. E a terceira coisa que eu vejo é que ele começa a restaurar algo que estava quebrado, algo que precisava de restauração. Então eu não sei o que precisa de restauração na sua vida, mas Deus, Ele que sabe. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de você sabe o que precisa ser restaurado na sua vida. Então este mesmo Espírito vai te conduzir a este momento de restauração. E o que Ezequias faz? No verso 5, ele restaurou todo o muro quebrado. Ele não restaurou parte do muro, ele restaurou todo o muro quebrado. Tudo aquilo que está quebrado na tua vida, seja restaurado em nome de Jesus. Neemias, quando se levantou para restaurar os muros que estavam em volta de Jerusalém, em outra época, ele junta o povo
e eles se unem ao povo e eles vão fazendo a obra, e houve tantos obstáculos, mas a obra foi completa em 52 dias. Então a obra de Deus a ser realizada tem um começo, tem um meio e tem um fim específico. E eu sei que Deus tem um meio, tem um começo, um meio, um fim específico a realizar na sua vida, nessa área que precisa de restauração. E é interessante que ele restaurou tudo que estava quebrado, mas não ficou só nesse quesito da restauração. Ele pegou e levantou torres de vigias nos muros. Essas torres de vigias nos muros daquelas cidades da antiguidade servia como um local de alerta, um local onde se colocava ali um guarda, um atalaia. Por isso que nós temos hoje, os nossos atalaias são sentinelas em prontidão. Então eram colocados nessas torres, esses sentinelas, esses vigias, para que na menção do inimigo tentar entrar ou tentar invadir, esses seriam os primeiros que poderiam ter o acesso e ver e avisar. Então, da mesma forma, eu quero que nós possamos ter esse mesmo intuito diante do Senhor, orando e vigiando, orando e se colocando na torre de vigia, orando e vigiando, orando pela sua família, mas vigiando para não pecar e destruir aquilo que está sendo feito, orando pelo teu trabalho, mas não pecando, vigiando naquilo que você tem colocado em pauta diante do Senhor. E dentro desse aspecto da restauração, ele não somente restaura o muro que estava quebrado, ele não somente coloca a sentinela ali, a torre de vigia para colocar um sentinela, mas ele constrói um outro muro em volta. Um outro muro. Aí você pergunta, para que outro muro? Se já tinha um muro, para que outro? Fala de uma proteção dobrada. Uma proteção dobrada que vem da parte de Deus. Para que nós estejamos atentos. Porque o inimigo, de uma maneira sorrateira, ele tem tentado minar nas brechas quebradas dos muros e entrar e corroer relacionamentos. Mas quando esses muros são fechados, tapados, o sentinela está ali atento, ele vai tentar de outra forma instigar confusão, muitas vezes, dentro daquele muro restaurado. E aí o Senhor fala para Ezequias, para que o inimigo não tenha acesso à entrada de maneira nenhuma, reforce, colocando um muro extra de proteção. E é interessante que esse muro servia como local de proteção, não era, a cidade estava guardada pelo outro muro, mas esse muro guardaria totalmente, protegeria totalmente aquela cidade. Mas se não houvesse a restauração do muro, se não houvesse o sentinela, esse outro muro, ele não teria sentido. Então Deus, ele começa a fazer passo a passo, ele vai agindo passo a passo. E a quarta coisa que eu vi que Ezequias fez, no verso de número 5 mesmo, no final do verso 5, diz que ele levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo, e ele fez na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância. Ele fez armas e escudo em abundância. Arma e escudo fala do combate. Arma e escudo nos remete a Efésios capítulo 6. Fala-nos da armadura de Deus, que tem que ter uma armadura para o combate, uma armadura completa. Em Efésios capítulo 6, no verso 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer firmes. A palavra de Deus diz assim: tome toda a armadura, para que tendo feito o quê? Para que depois de teres vencido tudo. Você quer vencer tudo? Então toma toda a armadura. Não é parte da armadura, é toda. Então Ezequias, ele preparou, diz a palavra de Deus, ele preparou armas e escudos em abundância. Armas para o combate e escudo para a proteção no combate. E no próprio livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 13, o Senhor diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O Senhor está dizendo, através do apóstolo Paulo, a essa igreja, em Efésios capítulo 6, no verso 16, diz assim: tem que ser algo constante. O combate é algo constante. Embraçando sempre, não quando eu quero ou na hora que eu acho propício, não. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual você vai apagar os dardos inflamados do maligno. Os combates que ocorriam naquela época eram combates onde os inimigos colocavam ali as suas lanças, eles colocavam, embebeciam ali na ponta daquela lança algo inflamável, e ali eles acendiam aquela tocha através daquela flecha, e era lançada de encontro ao adversário. Mas o adversário que estava preparado, ele pegava o seu escudo, e era um escudo que ele tinha condições de combater, de correr no combate. Era um escudo de um peso viável, mas esse escudo era feito geralmente de couro e era revestido ali com o material que eles poderiam molhar esse material. Então, quando aquela flecha inflamada chegava em direção ao adversário, era bloqueada por aquele escudo que apagava os dardos inflamados. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos colocar a nossa fé em prática. E essa fé em prática é colocada dentro desse escudo da fé. Nesses mais de 3 meses de pandemia, quantos momentos eu tive que colocar esse escudo da fé, combatendo com o escudo da fé? Momentos em que a luta espiritual na mente, quantos aqui não foram bombardeados na mente? Mas, meu irmão, vamos vencer com o escudo da fé. E nós vamos fazer com que o inimigo bata em retirada. Porque o Senhor diz assim, no capítulo de Efésios, no 6, agora no verso 17, ele diz assim: pega o escudo, mas tem que ter o escudo e tem que ter a espada. Pega o escudo de proteção, mas pega a espada para combater. E ele diz assim: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vamos vencer o nosso adversário, as astutas ciladas do nosso adversário, bloqueando neste combate com o escudo, mas indo de encontro a ele com a palavra, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O diabo, quando tentou Jesus ali, em Mateus capítulo 4, quando ele está ali no deserto, ele é tentado pelo inimigo, e ele lança uma palavra, porque ele vai no combate com a palavra, ele é expert na palavra, ele conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse, e aí o que acontece? Ele diz para Jesus um verso, e ele diz assim: se tu és Deus, lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Ele pega a palavra, só que ele distorce o contexto da palavra. E Jesus, de uma maneira tão clássica, disse a ele: não tentarás o Senhor teu Deus.
E ele viu que Jesus estava ali 40 dias, né? Numa larica, fome tremenda. E o que ele fez? Transforma essas pedras em pães. Você não tem poder de fazer? Você tem. E aí Jesus vem com a palavra e diz assim: não só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele vence, ele combate, ele bloqueia com o escudo da fé, mas ele vai de encontro com a espada do Espírito. E nós estamos num culto de oração. E num culto de oração, nós temos que ter essa destreza de usar o escudo e de usar a espada. De usar o escudo e de usar a espada. E em Efésios, agora no capítulo 6, no verso 18, o apóstolo Paulo, orientando ali aqueles irmãos, diz assim: agora, irmãos, vocês vão pegar o escudo da fé, vocês vão pegar a espada do Espírito, e vocês vão combater. E ele diz assim: de que maneira? Aí no verso 18 ele fala: com toda a oração e com toda a súplica, com toda a oração e com toda a súplica, orando em todo tempo em Espírito. Vai no evangelismo, vai numa casa visitar alguém, vai em Espírito, vai orando. Vai visitar alguém no hospital, vai orando. Vai se revestindo com poder e com autoridade, vai bloqueando as setas inflamadas do maligno com o escudo da fé, combate com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu, voltando lá em 2 Crônicas, para nós terminarmos. 2 Crônicas, no capítulo 32, no verso 7 e 8, diz assim: Ezequias dizendo àquele povo: meus irmãos, sede corajosos, sede fortes, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele, porque há um maior conosco do que aquele que está com ele. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção. E Ezequias diz: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Você está num combate, você está numa guerra, meu amado irmão, mas conosco está um que é maior. E aí Senaqueribe chega, e ele chega tentando intimidar. E se você depois vai ler em casa, você vai ler do capítulo 9 até o verso 23, e você vai ver o que aconteceu. Ezequias estava ali e enviou mensagens a Ezequias, dizendo ao povo a qual Ezequias era o líder, dizendo: não confie nesse Ezequias. Esse Ezequias está querendo fazer com que vocês, no meio da batalha, sejam exterminados, porque da mesma maneira que os meus pais, os meus ancestrais, destruíram vários povos, e tudo aquilo que ele estava falando era verdadeiro, tudo aquilo que ele estava falando tinha um sentido, mas um sentido de algo que ocorreu lá no passado, mas ele estava colocando em descrédito aquilo que Deus é poderoso para fazer nas nossas vidas hoje. E Deus iria fazer algo de tremendo, porque Ezequias tinha falado isso: conosco está o Senhor. E aí o que aconteceu? Diz a palavra de Deus no verso 17, que ele escreve uma carta, e ao escrever essa carta, ele escreve uma carta para blasfemar do Senhor Deus. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. E foi isso que aconteceu, diz a palavra de Deus, que ele disse assim: o Deus de Ezequias não poderá livrar o seu povo das minhas mãos.
e clamaram os seus servos em voz alta, na língua deles. Não foi na língua dos assírios, não, foi na língua judaica. Em vozes em judaico contra o povo de Jerusalém, dizendo tudo isso para atemorizar. E eu quero dizer que o inimigo tenta fazer isso. Ele tenta nos atemorizar através das circunstâncias que nos cercam. Mas eu quero dizer para você, quem comanda a tua vida não são as circunstâncias que te cercam. Quem comanda a tua vida é o Deus soberano que controla todas elas. E diz a palavra de Deus que eles falaram do Deus de Israel como dos deuses de todos os povos da terra. Começaram a menosprezar a ação de Deus. Aí sabe o que aconteceu? No verso 20, o rei Ezequias e Isaías o profeta, o que eles fizeram? Por causa disso, eles oraram. Por causa disso, eles clamaram aos céus. E eu quero te convidar a essa empreitada. E por causa disso que tem atemorizado o teu coração, por causa dessa palavra que tem ecoado no teu coração para tentar saquear a tua fé, por causa disso, clame aos céus, clame ao Senhor, clame ao Senhor. E foi isso que eles fizeram. Então, em resposta, o verso 21 nos mostra isso. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes do arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Se você ler o texto, eu não vou abrir, mas se você ler o texto lá na sua casa, de 2 Reis, capítulo 19, no verso 35 e diante, você vai ver esse mesmo relato, mas com riquezas de detalhes, quando diz a palavra de Deus, que Deus envia um anjo, e esse um anjo mata 185 mil soldados. Mas de que maneira ele mata os 185 mil soldados? Dormindo. Já imaginou? Porque quando eles acordam de manhã, os que ficaram vivos, olharam, estavam mortos. Aí Ezequias, quando percebeu tudo isso, ele foge e vai para a sua cidade, e na casa do seu Deus ali, ele é morto pelos seus filhos. Ele foge, ele bate em retirada, e Deus tinha dito, ele não vai entrar nessa cidade, e Deus tem dito a você, ele não vai entrar, o inimigo não vai entrar para destruir essa situação que tem atemorizado o teu coração, ele não vai entrar, e ele está colocando medo, o diabo colocando medo no teu coração. Meu irmão, o Senhor detém o poder e a autoridade, e este que detém poder e autoridade, ele em resposta, trouxe a resposta a esses irmãos, e houve essa ação sobrenatural de Deus. Se nós fôssemos olhar no quesito do exército do povo de Ezequias, era um exército pequeno, mas o Deus a qual estava no comando era o general dos generais, é o Senhor forte e poderoso na batalha. Eu não sei o que tem afligido o teu coração nesses dias, talvez a angústia de ver a situação financeira do teu lar. Eu não sei como é que ela está neste momento, você que está aqui, você que está na tua casa, mas esse gigante que tenta te atemorizar, ele não é maior que Deus. Talvez a enfermidade que tem tentado assolar a sua vida, a sua casa, mas eu quero ministrar uma palavra de cura sobre a tua vida, sobre a tua casa, você que está aí, em nome de Jesus. A ação sobrenatural de Deus, deste Deus, a qual Ezequias estava dizendo àquele povo, conosco está o Senhor Todo-Poderoso, o nosso Deus é maior, um somente está conosco, e é este Deus poderoso nas batalhas. Eu quero orar com você, eu quero que aí no seu lugar, aquilo que tem afligido o seu coração, eu quero que você coloque diante de Deus, e quero que você tenha isso no seu coração,
aquela palavra que Deus falou através da vida de Ezequias, aqueles irmãos: sede fortes, sede corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço do homem, o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Senhor, abençoa essa vida, abençoa este lar, Senhor. Eu quero te pedir, Deus, aí neste local, Senhor, aí nessa casa, se Deus falou com você aí na sua casa, se Deus falou com você aqui na igreja também, fique em pé no seu lugar, nós vamos orar com você. E eu creio na ação sobrenatural de Deus, nesse Deus que tem poder e autoridade para entrar com cura, com libertação, com provisão sobre o teu lar, trazendo a ação sobrenatural de Deus sobre a tua vida, sobre o teu lar, trazendo cura sobre a tua vida, trazendo cura sobre essa enfermidade, trazendo restauração. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, essas vidas que estão, Senhor Deus, em pé diante do Senhor aqui na igreja, e em pé, Senhor Deus amado, numa atitude, numa postura diante do Senhor, dizendo: Senhor, é comigo, Senhor, eu quero colocar essa situação que tem afligido o meu coração, afligido a minha vida, Senhor Deus, porque eu creio na ação sobrenatural de Deus, neste Deus que opera com poder e com autoridade, esse Deus que cura, este Deus que liberta, este Deus que traz vida e vida com abundância. Ó Deus, eu quero nessa hora pedir: intervenha, Deus, com poder e com autoridade, em nome de Jesus.